Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos assim toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 25. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia.
e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. O homem esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, guardam-lhe as manifestações. Não consegue, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Graças a Deus. Mestre Jesus, nossa reunião vai se iniciando e nos unindo nos pensamentos e nas boas vibrações, estamos aqui a conversar contigo. Agradecer-lhe esta oportunidade. Estamos agora nesse momento dentro da nossa casa espírita, o Centro Espírita Miguel. Estamos verificando que não necessitamos tanto assim das instalações materiais, mas a união de pensamentos e de vibrações em contato contigo, em contato com a espiritualidade de luz, é a que ajudarão em todo esse processo curativo. E assim, mestre amigo, agradecidos também a toda a espiritualidade do Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a todos os trabalhadores espirituais abnegados que sempre vêm ao nosso concurso, que possamos todos nós, através do estudo e da mentalização, podermos proporcionar uma reunião em que todos possam ser amparados, em que todos possam ser atendidos. Leve, mestre querido, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Agradecidos estamos sempre pelas oportunidades que Ele nos proporciona, por tudo que recebemos e muitas das vezes nem percebemos. Que as tuas vibrações de luz estejam conosco hoje e sempre. E assim, mestre, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Maeli e nós hoje vamos conversar um pouco mais sobre o Evangelho. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente na parte 3, cujo título Kardec colocou como Notícias Históricas. Então, nós estamos fazendo um passeio por alguns grupos daquela época, da vinda do Cristo ao orbe, e alguns grupos, inclusive, surgiram antes da vinda do Cristo ao orbe, né? Então, Kardec diz que essa parte é muito importante, né? Como Kardec ressalta lá no início do item 3, para bem compreendermos certas passagens do Evangelho. Então, é necessário conhecer o valor dessas palavras, que são frequentemente empregadas nos textos evangélicos e que caracterizavam, né, o estado, os costumes daquela sociedade judaica naquela época. Essas palavras, como Kardec diz, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. E, na verdade, quando Kardec diz isso, a gente entende, porque ele fala do objetivo da obra, ele já deixou claro para nós
que é uma obra que pretende esclarecer alguns pontos, especificamente os pontos que se detêm a moral cristã, os pontos que se detêm a conduta do Cristo enquanto nosso guia e modelo. E aí ele continua dizendo que a compreensão dessa significação, ou seja, da significação dessas palavras, explica também o verdadeiro sentido dessas máximas, que à primeira vista, para nós, já no século XXI, nos parece um pouco estranho. Nós vamos hoje conversar sobre dois grupos, os essênios e os terapeutas, que na verdade são os últimos grupos a serem estudados antes de irmos para o item 4, dessa parte introdutória, né? Lá nos essênios, o Kardec diz o seguinte: seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência. Não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos, e os princípios de morais que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que lhe fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Então Kardec faz um breve resumo desses nossos irmãos, desse grupo de pessoas denominados essênios, que se distinguiam do grupo dos saduceus e dos fariseus, como ele mesmo disse. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam às práticas agrícolas daquela época. Ele também nos diz que eles tinham essa convicção, né? Essa ideia da imortalidade da alma e já criam na ressurreição. Aquela época, né? A ressurreição para eles é o que é para nós a reencarnação. Ou seja, eles sabiam que havia algo para além da morte. Obviamente, talvez não com a visão que nós temos, aclarada pelo Espiritismo Redivivo, mas já com uma ideia de que nós voltaríamos, né? Então, vocês vejam que eram um povo, um grupo de religiosos, né, que não participava da comunidade. Eles preferiam viver de forma isolada, voltados para a espiritualidade, né? E a sua existência é marcada por muito mistério, porque se recolheram no deserto, eles se recolheram fora daquela cidade, fora desses dois grupos que Kardec menciona e que já conversamos. Eles buscaram viver as questões espirituais, eram muito espiritualizados, né?
Para termos uma ideia desses homens que constituíam essa comunidade, obviamente eu fui pesquisar, porque não sabia a fundo para trazer para vocês essa ideia, e eles são os guardiães da Cabala, segundo os pesquisadores, os historiadores, né? Para quem não conhece a Cabala, ela é um método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, né? A vida e a morte. A Cabala, na verdade, é uma mística esotérica judaica que se fundamenta na revelação de Deus, Adão e Moisés. É por conta dos essênios que, segundo esses historiadores, que nós temos conhecimento dessa mística chamada Cabala. Para quem tiver maior interesse, eu indico que busquem no Google a Cabala sobre a visão de um rabino que é, na verdade, o Milton Bonder, um dos mais famosos rabinos que nós temos conhecimento na atualidade e que já escreveu alguns livros em torno da Cabala. Então, os próprios cabalistas relatam essas informações, né, dizendo que os essênios foram, então, os portadores desses conhecimentos muito profundos. Eles só usavam roupas brancas e não comiam carne. E como Kardec menciona no texto, há quem acredite que Jesus foi um essênio, né? Por que alguns acreditam nisso e alguns acreditam até hoje? Porque, obviamente, há semelhanças das falas de Jesus com algumas pregações e alguns costumes dessa comunidade, né? Mas como Kardec mesmo diz, o que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado a esse grupo, e tudo que tem escrito a respeito é óbvio, hipotético. E alguns historiadores, se aprofundando nisso, dizem que o comportamento de Jesus não se encaixa com o de um essênio, por exemplo. Primeiro, porque ele vivia em sociedade, ele se misturava com o povo, e isso não era um hábito dos essênicos. Segundo, porque Jesus nem sempre usava branco, nem sempre ele se vestia de branco. E a barba que Jesus usava era uma barba à moda nazarena, ou seja, ela era dividida ao meio. Isso também não era uma característica de um essênio por natureza. Porém, é óbvio, é o que Kardec diz, sendo o nosso guia, o nosso modelo, obviamente, ele já conhecia esse povo e certamente os essênios fazem parte daqueles que foram trazendo esses costumes, essa ideia espiritual para que então o nosso mestre chegasse. Agora nós vamos falar um pouco sobre os terapeutas. Na tradução que eu estou utilizando, que é do José Herculano Pires, ele diz que essa palavra terapeuta vem do grego terapeutai, que é derivado do verbo terapeutin, que significa servir, curar, quer dizer, servidor de Deus ou curador. E aí Kardec diz, segundo essa tradução que eu estou usando, que os terapeutas são sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam, e como eles se davam à prática de todas
as virtudes. Eram extremamente frugazes na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Fílon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. E Kardec conclui dizendo: quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Kardec menciona o filósofo judeu Fílon de Alexandria, que viveu, segundo os historiadores, 20 anos antes de Cristo e 50 depois de Cristo. Então, ele passa por esse período em que Jesus está no orbe. E ele conviveu algum tempo com esses terapeutas, com esse grupo, como esses sectários judeus, conforme Kardec fala. E ele escreveu um livro chamado A Vida Contemplativa e menciona nesse livro esse grupo, né, de pessoas que tem como nome terapeutas. Embora ele fosse um praticante do judaísmo, segundo alguns historiadores atuais, ele se equivocou ao classificar os terapeutas como judeus, né? Porque, segundo essas opiniões, esses pesquisadores, eles não eram nem judeus, nem cristãos. Eles não estavam ligados a nenhuma denominação religiosa. E sim, eles, segundo esses historiadores, eram um grupo monástico, que além de promoverem a própria purificação, também eram capazes de curar outras pessoas, né? Eles eram chamados de conhecedores do caminho, eram considerados curadores, e a raiz das suas curas estavam na sua pureza. Fílon diz nesse livro que eles eram totalmente diferentes dos essênios, viviam em total clausura, só se alimentavam depois do pôr do sol com pão, água e sal. Acreditavam que o tempo em que a Terra estava sob o domínio do sol, ou seja, enquanto era dia, era o momento de reflexão. E quando a noite vinha, era o tempo voltado, então, para a matéria. E é por isso que eles só se alimentavam depois do pôr do sol. Eles recebiam o sol com cantos e orações e faziam o mesmo quando o sol se punha. Tinham um aspecto devocional, né, para o dia. Para eles, o dia era de fato sagrado. Admitiam mulheres na sua comunidade e essas mulheres eram chamadas de terapeutides, né? E ao 7º dia de cada vez que eles estavam juntos, que se reuniam, eles faziam uma refeição conjunta, ou seja, homens e mulheres. Então, sempre que se completava uma semana, eles se reuniam, homens e mulheres, para fazerem essa refeição depois do pôr do sol, e depois eles seguiam, voltavam para as suas celas. Tinha o número 7 como sagrado, né? Como isso era um costume, eles tinham o número 7 como um número sagrado. Depois do 49º dia, ou seja, no 50º dia, ou seja, 50 dias depois de estarem juntos, eles faziam um festejo especial, faziam uma vigília até que o dia amanhecesse. Como Kardec coloca aqui,
Alguns pensadores, alguns cristãos da época que vieram depois, mencionaram os terapeutas, como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, como, na verdade, Santo Epifânio, também bispo de Salamina, o Pseudo Dionísio de Areopagita também menciona os terapeutas, associando-os a grupos cristãos, né? Para essas personalidades, para essas pessoas, os terapeutas são, então, os primeiros monges cristãos existentes. Ou seja, nos séculos que se seguiram, esses vultos da sociedade trouxeram essa mesma ideia de que os terapeutas eram, então, cristãos e os primeiros monges que nós temos conhecimento. Bem, o que Philon afirma nesse livro é que esses homens e mulheres eram filaleteus, ou seja, eles buscavam a verdade e transitavam nesse período de monastério, nesse período de celibato, da doença até a cura. Portanto, eles eram tidos como magos, profetas, intérpretes de sonhos, capazes de curar não só o corpo, mas também a alma. Eles buscavam profundamente essa verdade da vida, o conhecimento e o domínio de si próprio. Se vestiam com túnicas de linho branco, que significava o símbolo da pureza, né? Consideravam que o caminho da cura vem desse autoconhecimento muito profundo, não um autoconhecimento raso, e por isso a necessidade de sair da sociedade, de ir para um lugar de clausura, para que eles pudessem então se devotar a essa limpeza, a essa pureza. E para concluir, qual a mensagem fundamental desse grupo, desse povo, segundo Philon? Abre aspas. Ansiosos por ter como companhia a sabedoria, abandonaram os prazeres do corpo e não desejavam descendência mortal, mas sim esses filhos imortais que somente as almas queridas de Deus podem dar à luz sem a necessidade de parteira, porque o Pai semeou nelas os seus raios espirituais, permitindo-lhes aprender as verdades da sabedoria. Então, esse filósofo que conhece esse povo, que pesquisa-o a fundos e que convive com eles durante algum tempo, traz nesse livro esse resumo, de que, na verdade, esses homens são verdadeiramente filhos de Deus, né? E que, espiritualmente, eles foram permitidos aprender essas verdades com a sabedoria. E para concluir, como Kardec mesmo diz, quer eles tenham sido judeus, quer eles tenham sido os cristãos, é evidente que esses povos, todos eles que nós estudamos até aqui, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, nos mostrando que a vinda do Mestre, a sua chegada, a sua passagem, não seria apenas trazidas pelas suas palavras e pela sua experiência, mas sim, ele deixa que esses povos antevenham a sua vinda para que já deixem as suas pegadas, as pegadas do amor ao próximo, do amor a Deus e da vivência cristã. Então era essa a mensagem de hoje. Espero que tenha trazido um pouco de história, um pouco de elucidação desses dois povos, dessas duas tribos, vamos assim dizer,
que viveram aqueles costumes, aquelas épocas, e que possamos nós reverenciá-los por terem aberto o caminho dessa visão mais ampliada e mais amplificada, para que hoje nós tivéssemos o Espiritismo em nossas mãos. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e estamos aqui mais uma vez a agradecer-lhe a oportunidade de estarmos juntos, agradecer-lhe também o estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Agradecidos também a todas as vibrações positivas que recebemos, ao concurso da espiritualidade de luz que esteve conosco nos amparando, aos passes que recebemos, mesmo estando longe da nossa casa de caridade, mas unidos pelo pensamento, e assim ligados a toda essa espiritualidade de luz, a Catuíte, as Irmãs Margaridas, a todos os trabalhadores espirituais e mentores, por tudo que recebemos, e muito do que recebemos não percebemos. Te pedimos, mestre querido, que leve também, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos concede, pelas oportunidades múltiplas que temos a cada dia. E assim, mestre querido, com todas essas boas vibrações amealhadas, e te agradecendo por tudo, te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, e sabemos que elas sempre estão. E continuamos na nossa batalha árdua para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus.